os assuntos que estávamos trabalhando na semana passada, concernente aos nossos objetivos de vida e a nossa realidade espiritual. Então, vamos tomar alguns conceitos que tínhamos trabalhado para que possamos ampliar os nossos comentários, né? Nós falávamos da revelação do conhecimento científico e do dogma. O que é a revelação? Revelação é uma verdade eterna que nunca vai ser corrigida, imutável. A maior revelação que nós podemos ter são os ensinamentos de Jesus, que são eternos. E mais, esses ensinamentos são comprovados na nossa vida diária. O nosso cotidiano nos confirma que a revelação de Jesus é verdadeira. Quer dizer, a cada momento da nossa vida, nós podemos colocar um ensinamento do mestre. Por exemplo, se alguma coisa boa ou aparentemente não boa nos acontece, porque nós não sabemos ver a realidade das coisas, nós sempre temos que lembrar de dar graças sempre ao Senhor. Se nos acontece uma injúria, a excelência do perdão, não é? Então, a cada momento da nossa existência, nós vamos confirmando os ensinamentos do mestre. O conhecimento científico, aquele que a ciência traz, é aquele que deve ser refutado, que deve ser colocado em xeque, não é? Deve demonstrar se é verdadeiro ou não pela experimentação. E a doutrina espírita se caracteriza por uma ciência. E até hoje, vejam que a ciência oficial não conseguiu ainda refutar uma única colocação da codificação kardeciana. Quer dizer, ela está de acordo com a ciência. Inclusive, Kardec nos pedia que analisássemos, que refutássemos se fosse o caso, né? E nos pedia ainda, nos pede o Espírito Erasto, que é melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, a doutrina espírita e a ciência podem ser refutadas. Já o dogma, vamos tomar por base os dogmas da Igreja Católica, não podem ser analisados nem refutados. É assim e pronto. Então, coloca-se, por exemplo, a virgindade de Maria, não toca nisso, não pode comentar, não pode contestar. Por exemplo, as 3 pessoas, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo uma única pessoa, não é? Não é para comentar, é para aceitar e pronto. Quer dizer, não resiste à análise da luz da razão. Isso é um dogma, né? Muito bem. E falávamos, então, da necessidade de nós fazermos um exame de consciência para saber o que é verdade e o que é mentira dentro de nós, no nosso comportamento. Por exemplo, será que nós já conseguimos perdoar? Não é? Será que nós já conseguimos nos doar? Já damos de nós? Será que a mágoa, o ódio, o rancor, eles nos visitam e ficam no nosso coração? Ou depois daquele momento de raiva? Porque, veja bem, a gente tem raiva, não é? Tem naquele momento, fica com raiva. Eu estou com raiva de alguém. Então, a gente fica com raiva. É diferente de ter ódio. A pessoa diz, eu tenho ódio dele, tenho ódio dela. Porque o ódio permanece e a raiva é uma coisa passageira. Então, será que nós temos esse sentimento passageiro ou aquilo fica dentro de nós, no nosso coração? Então, se esses sentimentos, se nós nos analisamos e vemos que aquilo, temos raiva, temos rancor, mágoa antiga de alguém, aquilo é verdade para nós. É verdadeiro, faz parte de nós. E se não é verdadeiro, seja passou, foi, né?
não perdurou, era realmente uma ilusão, um momento infeliz, um momento de queda que não faz parte de nós. Os estados positivos, os estados de paz, é a mesma coisa que nós vamos perguntar. Façamos uma análise. Quanto tempo nós mantemos a paz? Aquela alegria, aquele bem-estar, aquela tranquilidade. Quanto tempo? É um tempo mais ou menos longo? Porque os momentos de sofrimento fazem parte do desenvolvimento do ser humano. Ou é uma coisa de vez em quando, eu me sinto bem, ou é uma coisa rápida, fugaz. Eu tenho assim um sentimento gostoso, mas é um minuto, assim, um átimo de minuto e já vem um sentimento ruim e aquilo desaparece de mim. Fica só aquela ansiedade, aquela saudade, daquele sentimento de paz, de harmonia que não perdurou. Então, se nós analisarmos e vemos que é assim, infelizmente, esses sentimentos ainda não são verdadeiros para nós. Apesar de que a paz e o amor fazem parte de nós. Porque nós fomos criados por Deus com amor e em paz. E isso está escondido, né? Está coberto pela lama dos nossos sentimentos cultivados de existências em existências. Nós fomos camuflando esses sentimentos verdadeiros que deviam estar dentro de nós. Em correlação com esses sentimentos, há os estados obsessivos, que vale a pena lembrarmos de passagem, para podermos fazer uma comparação. O Kardec coloca a perturbação espiritual, né, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que nós estudamos por várias vezes detalhadamente aqui, fazendo um paralelo com a obsessão simples e aquela perturbação espiritual que passa por nós, mas que não fica. Né? A fascinação de Kardec pelo processo obsessivo, aquele processo que caminha conosco e que nos mina a nossa vida dia após dia. Vamos então fazer uma correlação. Quando aquela paz está conosco, mais duradoura, por mais tempo guardamos sensação de alegria, de bem-estar, é porque temos apenas alguns envolvimentos espirituais, algumas obsessões simples que passam. Mas quando nossos momentos de paz, de tranquilidade começam a ficar raros, nós podemos estar caminhando no processo obsessivo, quando já estamos à mercê de entidades infelizes que já estão comandando a nossa vida. Por mais que a gente consiga vislumbrar aquele momento de felicidade, rapidamente aquilo é retirado de nós. Se nós caminhamos nesse processo obsessivo, Kardec fala em subjugação, e nós colocamos a possessão mesmo, porque essa possessão ela vai ter um caráter motor, que é quando a gente chega a brigar e as pessoas se agridem fisicamente, quando a gente bate uma porta, tira as coisas pelo chão, quando a gente bate num filho em desespero, quando a gente cai no chão, as pessoas chegam a cair tombos, ou às vezes caem realmente sem poder se manter, perdeu toda a energia, cai atormentado, enfraquecido, ou quando cai mesmo, tomado da perturbação espiritual, isso é a possessão, porque houve um envolvimento motor, o corpo perdeu o controle, é a possessão, não é? Se nós tivermos neste domínio, os nossos momentos de paz serão muito fugazes. É uma coisa que passa rapidinho e a gente apenas vislumbra aquilo que seria a nossa essência, mas que está naquele momento completamente distanciado de nós. E é um processo que nós vamos caminhando nele e parece que não vai ter como sair dali. Parece que é um caminho sem volta.
Parece que é um poço tão fundo que a pessoa já não consegue mais ver a luz lá em cima. E eu me lembro, às vezes, de pessoas que passam, né, pedindo orientação ou na Câmara de Passe, e elas dizem que o problema delas é um marido obsessivo, né, que oprime, é uma esposa obsessiva, opressora, né, intransigente, exigente demais. Se nós mudarmos trabalharmos as nossas necessidades, eles também não terão, as entidades não terão o porquê usar aquela pessoa que é mediúnica para nos atingir. E nós acabamos detendo ali aquele processo, né? Muito bem. Então, seguindo à frente da nossa análise, vamos dizer assim, todas as vezes que nós tomamos atitudes de amor, nós estamos nos fortalecendo enquanto espíritos eternos e tendo a possibilidade de sair desses círculos que muitas vezes nós estamos. E que a gente sai, mas é possível entrar nele daqui a pouco, porque a vida é eterno aprendizado. Aí é mais ou menos assim. Acenda você uma chama. Porque a chama de um fósforo, aquela luzinha, aquela labaredinha de um fósforo, consegue caminhar no espaço com a mesma velocidade da luz, ou seja, a 300 quilômetros por segundo. Caminha na mesma velocidade da luz. Então, se nós acendermos uma chama, um pensamento de paz, de luz, de harmonia, ele vai caminhar e vai encontrar com outros pensamentos de paz e harmonia e vai nos fortalecer. Então, vem aquela velha orientação: faça o possível. Deixe para Deus o impossível. Se o possível é manter a calma, o possível é realizar tarefas com calma, o possível é fazer prece, o possível é a prática do Evangelho, o possível é estar conversando com aqueles que nós sentimos que estão nos prejudicando, o possível é nos colocarmos de joelho perante o nosso Criador e entrarmos em contato com Ele o melhor possível, tentando buscar na sintonia com o divino a estrutura psíquica que nos falta. Por exemplo, né, tudo que eu digo aqui, eu digo com imenso amor, com muito carinho e humildade mesmo. Mas eu, em particular, tenho o hábito, desde que li Nosso Lar, e André Luiz conta que no comecinho da sua estada em Nosso Lar, assim que ele recuperou um pouco as forças, que deu 6 horas da tarde, e os irmãos disseram que iam deixá-lo um pouquinho sozinho, porque iam orar no Templo das Bênçãos. E ele pede para ir junto. E orando, ele conta que maravilha eram aquelas orações. Então, nos meus hábitos, está essa prática de às 6 horas tentar mentalizar nosso lar, porque há uma hierarquia. Jesus lança as suas bênçãos aos maiores, e esses comunicam-se com o nosso lar, e depois vêm para a terra. Então, aquelas luzes safirinas de paz, de harmonia, que eles relatam estar lá, estão disponíveis para todos aqueles que desejem mentalizar e trazer para si. Então, é uma prática que a gente pode desenvolver. É o possível. Depois, para um mundo maior, fica o impossível. Mas vamos continuar, então, a nossa análise. Como é que eu encaro a minha vida? A vida, para mim, é um jardim de fantasias, onde eu quero realizar todas as minhas fantasias. O meu objetivo aqui na vida é gozar o máximo possível, é ter tudo do bom e do melhor, é dizer, eu quero agora, porque daqui não se leva nada, a não ser o que se goza. Será que a vida, para mim, é dor?
Será que eu tenho esse conceito de que eu vim aqui foi mesmo para sofrer? E que a dor é a punição de Deus, que é um Deus carrancudo, que está ali visando me atormentar? Será que para mim eu penso assim, a vida é dor? Ou será que, enfim, que nós queremos fazer nós próprios de Deus, achando sempre que Ele é injusto, que nós merecemos sempre mais, sempre melhor, e que a vida para nós é como uma madrasta que tudo nos nega? Será que é isso que nós colocamos para nós? Ou então, qual é a nossa colocação? Seria o contrário? Eu vim aqui, foi para aprender e acertar os meus débitos passados. Não vim para me divertir, eu vim para me ajustar. O tempo é bênção das horas, e eu tenho que aproveitar cada minuto nesse reajuste. E mais ainda, a dor não é punição, é aprendizado. Dor faz parte do caminho, faz parte do aprendizado. Se nós encaramos assim a vida, ela vai nos dar uma alegria serena, não é? Uma certeza muito serena de que tudo está no lugar certo. E a serenidade vem principalmente de uma confiança ilimitada em Deus, de que eu não sou uma folhinha seca que o vento joga de cá para lá, que sou filha de um Pai amantíssimo que vela por mim e que está fazendo para mim o melhor. Mesmo nos momentos que na minha ignorância pareçam de sofrimento, são momentos de aprendizado. Muito bem, vamos nos reportar alguns conhecimentos, alguns conceitos que já estudamos aqui, para que possamos analisar. Nós sabemos já que quando nós reencarnamos, nós vemos com um quantum de energia vital. É como se fora um tanque de gasolina, um combustível que nós temos para percorrer a nossa existência. E esse quantum de combustível está diretamente ligado aos nossos procedimentos em nossas vidas anteriores. Por isso diz a nossa doutrina que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, algumas pessoas vêm frágeis, doentes, outras vêm fortes, não é? Cheias de energia, porque herdaram essa energia de si próprias. Muito bem. As nossas perturbações espirituais, elas vêm de duas origens principalmente. Todas as nossas perturbações têm dois polos de origem, que é o sexo e o dinheiro. Em dinheiro, nós vamos colocar toda aquela sede de poder que as pessoas têm, não é? De dominância, de poder, está relacionado com o dinheiro, porque é o dinheiro que dá o poder no nosso planeta, não é? Muito bem. Ora, a sexualidade, essa energia que nós temos, nessa energia fica retratado o nosso compromisso. Isso quer dizer o quê? Quanto mais energia sexual é dada a uma pessoa, tanto mais caminhos ela tem que desenvolver. E na nossa ignorância, na nossa infantilidade, nós achamos que essa energia é para a gente se divertir. Mas é dada para trabalharmos na direção do nosso próximo. Nós trabalhamos bastante esse assunto aqui em vezes anteriores, quando dizíamos que aquele que colocar todo o seu esforço em se realizar sexualmente, nunca se realiza. Está sempre querendo mais e acaba por se desestruturar. Enquanto que aquele que joga essa energia no trabalho, na direção do seu próximo, e reservando, é claro, uma parte para a sua satisfação sensual, porque isso é importante, faz parte de nós, o pouco de sexo que ele tem é uma realização plena. Muito bem. Então, quando nós notarmos que os nossos jovens, os nossos filhos adolescentes, ainda jovens, têm muita energia sexual, é a nossa obrigação conversar e endereçá-los
a prática da atividade na direção do seu próximo, para que ele não se desestruture, para que ele não caia em perturbação espiritual. É atuar no bem, é buscar os caminhos que ele tem para percorrer. Muito bem, vamos ver mais um pouco. Na área do dinheiro, nós vamos constatar o seguinte: quais são a conversa que as pessoas têm quando elas estão muito preocupadas com essa área. Vamos continuar a nossa análise, né? A pessoa que é muito preocupada com dinheiro, qual é o diálogo normalmente que ela tem? Porque nós vamos agora buscar os eixos da nossa vida. Qual é o eixo que está preponderando em nós? Olha só, a pessoa muito preocupada com dinheiro, ela costuma dizer assim: olha, dinheiro para mim é assim, é para ganhar e gastar. Ou então ele diz assim: olha, eu estou sem dinheiro porque eu estou desempregado, eu estou com muita dificuldade, fala. Ou então diz assim: olha, eu tenho um parente que ele é muito rico, olha, ele tem isso, mas eu não tenho inveja não, tudo bem, ele não me ajuda, mas também tudo bem, é dele, ele que ganhou, tudo bem. Ou se muda de assunto, para falar ainda do dinheiro. O dinheiro é o eixo da vida dessa pessoa. Se você conversar com ela, horas a fio, por horas a fio, ela vai falar de dinheiro, como ganhar dinheiro. Se eu tivesse um capital, eu empregaria, eu ganharia dinheiro fácil. É porque eu não tenho um capital, não tenho por onde começar, também não tenho quem me ajude. E ela só vai naquela colocação, dinheiro. Ou, às vezes, é sobre filhos, não é? A pessoa que é muito enclausulada ali nos filhos, no lar, é a casa dela. Meus filhos, meu marido, minha casa, é aquele pedacinho ali. Não sai na direção de mais nada. É ali o eixo da sua vida, não interessa o mundo lá fora. E nós sabemos que nós temos que nos amarmos primeiro a nós mesmos e em seguida o próximo, mais próximo, que são o nosso marido, esposa e filhos. Mas depois nós temos que caminhar na direção lá fora. Porque se nós não levarmos o nosso amor na direção do nosso próximo lá fora, não é possível ser feliz dentro de casa. Ali vai ser uma vida de transtornos, porque ficou circulando aquela energia ali mesmo, sem poder sair. E outras pessoas, né, se começam a conversar, elas falam do seu trabalho. Porque eu trabalho longe, porque é difícil chegar lá, porque o meu chefe é muito difícil, porque meus colegas são muito difíceis, eu tenho um amigo, colega que é assim, me prejudica muito. Eu tenho dificuldades no meu trabalho, eu trabalho muito, mas não sou reconhecido. O eixo da sua vida está ali no seu trabalho. Ela não sai em outras direções. E isso vai trazer à pessoa um tédio muito grande e uma insatisfação muito grande. E ela acaba não gerando energia. E é muito curioso, né, que a pessoa acaba tendo um estresse, uma canseira imensa. Ela não gera energia, ela está naquele círculo vicioso. Não gera energia, ela parte para o estresse e para a insatisfação pessoal. Porque ela não caminhou em outras direções. E é comum da pessoa dormir, estar muito cansada à noite, esgotada. Ora, se a pessoa não está doente, se ela se alimentou e trabalhou, é normal que ela esteja cansada, mas não esgotada. Ela devia dormir em paz e reservar a sua energia para caminhar no mundo espiritual e trabalhar lá. Uma pessoa que está extenuada, esgotada, é porque ela está sendo vampira de si mesma através desses comportamentos. Ela teria que buscar objetivos superiores de vida. É nesse ponto que nós queremos chegar. E quais são os objetivos superiores de vida? É a alimentação do espírito. É fazer alguma coisa que satisfaça o espírito. E é muito comum, não é, as pessoas, quando chegam na idade da aposentadoria,
ou na vida toda, mas principalmente na aposentadoria, dizerem assim: ah, eu não arranjo nenhum trabalho, porque no Brasil é assim, e quem é que vai me pagar? Então eu costumo dizer assim: em qualquer fase da vida, mas principalmente na idade matura, tenha o privilégio de fazer alguma coisa sem receber, sem precisar que lhe paguem, sem exigir que lhe paguem. É um privilégio poder dar de si, trabalhar para o bem-estar do seu próximo sem precisar que nos paguem. Porque para esse trabalho, o pagamento é a realização pessoal, é a alimentação do espírito. Então, nós queremos nos deter aqui, que não consegui terminar esse assunto e a hora avança, para a nossa meditação. Realizar trabalhos na direção do nosso próximo, que ajudem uma outra pessoa a crescer e que não nos tenha a obrigação de trazer ganhos, porque esse é o alimento para o espírito. E esse é o comportamento de amor que estrutura e dinamiza o nosso espírito e que vai nos dar aquela paz, aquele contentamento, aquela alegria, respaldando esse conceito com outro que é este: a prática da caridade é desobsediante, a fraternidade é desobsediante. Aquele que trabalha pelo seu próximo não é obsediado. Ele tem uma estrutura que afasta de si a presença de irmãos infelizes. Deixamos esses pontos para nossas reflexões e retornaremos ainda sobre esse assunto. Mas que o Senhor abençoe a todos e que nos deixe a sua paz.